Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Renata e vamos começar agora mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos aprender sobre o gênero textual adivinhas. As adivinhas são perguntas desafiadoras que fazem as pessoas solucioná-las, trazendo alegria e diversão. As adivinhas são brincadeiras que fazem parte da cultura popular e do folclore brasileiro e foram passadas de geração em geração. Provavelmente seu avô conhece, sua avó, sua mãe e agora você. As adivinhas também são chamadas de adivinhações ou charadas. Vocês podem me perguntar, professora, por que são chamados de textos, gêneros textuais? Simples. São considerados gêneros textuais porque estabelecem uma comunicação com o leitor ou com o ouvinte e estão presentes no nosso dia a dia. Portanto, são considerados gêneros textuais. Mas qual é a função desse gênero textual? Ele tem a função de divertir, brincar, desafiar e entreter o leitor. Observe a imagem a seguir. Você deve estar se perguntando, mas como brincar com essa brincadeira? Muito simples, uma pessoa faz uma pergunta e a outra terá que responder o desafio. Veja o exemplo. O que é o que é? Cai em pé e corre deitado. O homem respondeu, a chuva. Muito bem, ele conseguiu responder o desafio. Vamos agora observar como é a estrutura desse gênero textual. Quais são as principais características? Primeira característica, os textos são curtos. É iniciado por uma pergunta, portanto, terá que ter o ponto de interrogação e exige uma solução do problema. Vamos observar o exemplo? O que é o que é? Vive na doçura, mas sua picada é uma amargura. Você já sabe a resposta? Sim, é a abelha. Podemos observar que nesse texto temos as características do gênero textual adivinhas. É um texto curto, iniciado por uma pergunta e exige uma solução. Temos também as adivinhas que são escritas em versos. Observe o exemplo a seguir. Adivinha em versos. Tem asa, não voa nada. Tem bico, mas não dá bicada. Ave não é, adivinha o que é. Alguém aí já sabe a resposta? Sim, é o bule. Observe que o texto foi escrito em versos e também se utiliza das rimas na sua composição. Ok? Boa aula! Agora vamos mudar de assunto. Vamos falar sobre os sinais de pontuação. Você sabe para que servem os sinais de pontuação? Vamos descobrir agora. Os sinais de pontuação são fundamentais para uma boa escrita e, consequentemente, uma boa leitura. Possibilitará ao leitor um entendimento melhor da sua leitura. Vamos agora observar os sinais de pontuação. Ponto final. Serve para indicar o final de uma frase. Exemplo: Adriana adora ir ao teatro. Vírgula. Serve para indicar uma pequena pausa na leitura, separar elementos de uma frase e para separar o nome de lugar na escrita de datas. Exemplo: Goiânia, 22 de fevereiro de 2009. Hoje vamos ao parque, almoçar na casa de meus avós, ao shopping e ao teatro. Ponto de interrogação. Indica uma pergunta. Exemplo: você quer passear comigo? Ponto de exclamação. Indica alegria, espanto, irritação, medo, tristeza. Exemplo:
Que delícia! Este bolo é maravilhoso! Ponto e vírgula. Indica uma pausa maior que a vírgula. Exemplo: precisamos estudar bastante. Essa semana teremos avaliação todos os dias. Temos também os dois pontos. Para que servem os dois pontos? Eles são usados para fazer uma explicação sobre algo, indicar uma relação, indicar a fala de um personagem em um diálogo. Exemplo: gostaria de fazer algo diferente. Viajar para a praia. No meu colégio há quadra de esportes, piscina e salão de festas. Mamãe disse: filho, tome cuidado. Travessão. Indica a fala de um personagem. Exemplo: mamãe disse: filho, tome cuidado. O travessão geralmente é usado depois dos dois pontos em um diálogo. Reticências. As reticências são usadas para indicar uma interrupção de pensamento. Veja o exemplo: eu gosto de você, mas... Agora vamos conhecer as aspas. Aspas. Elas indicam a fala de outra pessoa no texto. Servem para destacar pontos importantes como nomes estrangeiros, gírias e outros. Exemplo: as palavras são como os pássaros, dizia um importante poeta. Até a próxima aula. Tchau, tchau.